Vamos falar um pouquinho sobre o Wendy. Sim, Síndrome da Wendy. Se você nunca ouviu falar, agora você vai entender. Bom, quando eu falei Wendy, você deve ter se lembrado daquela fadinha. Sim, aquela fadinha lá que ajudava o Peter Pan, né? Um desenho muito conhecido. E aquela fada estava ali pronta, sempre disposta a fazer as atividades para ele, desde as mais fáceis até as mais difíceis. Sim, ela estava ali pronta. E quantas Wendys não estão aí perdidas, né? No nosso convívio, no nosso dia a dia. E presta atenção, porque muitas vezes você já pode ter sido uma Wendy, já pode ter passado por essa situação, ter acordado para a vida, né? E ter se liberto. Mas muitas pessoas ainda estão presas nessa síndrome. Por quê? Porque a pessoa age de forma inconsciente. Sim, ela age de uma forma que ela não entende o porquê ela está agindo daquela maneira, daquele jeito, por que motivo ela está agindo daquela forma, e ela fica ali sofrendo, se autoflagelando durante meses, anos da sua vida, e pessoas ficam a vida toda sem descobrir o que se passa com ela. Então eu venho aqui esclarecer para vocês sobre aí essa síndrome. E se você se identificar com esse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que precisa entender aí o que está se passando com ela. E também no decorrer eu vou explicar para você qual o papel do terapeuta nisso, né? O terapeuta nessa situação aí em auxiliar você. Sabe aquela pessoa que vive fazendo tudo pelo outro? Está sempre disponível, não sabe dizer não, tem uma necessidade de ser aceita, de ser gostada, desejada. O complexo de Wendy, ele tem tudo a ver com você que tem tudo isso que estou comentando agora. Bom, ele tem a ver com a síndrome da boazinha. Como eu disse, o Peter Pan, ele tinha essa amiga que se responsabilizava por tudo que ele não se responsabilizava. Por quê? Porque ele é uma eterna criança. Então a Wendy vem para resolver os seus problemas. Nesse complexo, a pessoa, que normalmente são mulheres, né? Nós podemos dizer que a maioria são mulheres. Então, nós de novo ali entre ser boazinha e entre ser trouxa. E com esse vídeo que eu vou te passar, você pode se identificar, né? Então, ou se identificar com alguém que se passa por essa Wendy. Essa síndrome da boazinha tem a ver com a disfunção do significado de amor. E o amor passa a ser um sacrifício, ou seja, aquela pessoa que se doa por completo, que ela acredita que a pessoa só vai conseguir fazer determinada coisa se ela estiver ali. É uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitada, que precisa desse amor e que, ao se doar, ela está recebendo essa valorização. São pessoas que têm crenças muito limitantes sobre si, têm uma baixa autoestima, aquela velha questão da autoestima, do autoconhecimento, de saber o que quer. São aquelas pessoas que se responsabilizam e resolvem as coisas por outras pessoas. Sabe, na escola, aquela amiga que sempre quer fazer o trabalho, aquela amiga que você sempre quis fazer o trabalho junto com ela, porque ela vai dar um jeito. Ela vai entregar pronto e ela vai assumir a responsabilidade de todos. Ou no relacionamento, quando o seu companheiro é aquele que não costuma fazer as coisas acontecer, ou ele quer tudo na mão, aquela pessoa que está ali para servir. Isso causa muito sofrimento, porque essa busca por aprovação, por ser aceita, por ser amada, realmente tem a ver com muito sacrifício. E uma das questões que se encontra muito nesse perfil é a culpa. A culpa se erram, a culpa se não são perfeitas naquilo que fazem, porque a perfeição, ela é uma meta. Fazer tudo de uma melhor forma para o outro e acaba esquecendo dela mesma, das suas necessidades e vive em função desse outro, seja a mãe, o pai, o amigo, no trabalho, o companheiro, o filho. É sempre aquela pessoa que não está por ela, está pelo outro. E quando nós falamos aí em relação, quando só um lado se doa, eu faço tudo para agradar. É aquela pessoa que não se posiciona na relação.
e de certa forma sai perdendo, mas ela acha que aquela é a condição dela na relação. Então, vamos falar um pouco sobre como sair desse looping de comportamento em função do outro, em que você esquece de quem você é. Uma coisa muito importante: exercitar o não. Dizer não e entender o que você quer. Se colocar, se posicionar. Isso é um exercício. Essa pessoa tem muita dificuldade de dizer não, porque ela acredita que vai ser abandonada, que ela não vai ser gostada mais, e muitas vezes ela vai aí lidar com uma ansiedade, porque ela não sabe lidar aí com esse limite. Então é um exercício que nós trabalhamos na terapia. Você não vai simplesmente sair dizendo não para todos, né? Mas na terapia, na vida toda, você precisa do processo de conhecimento, de autoconhecimento, porque aí você começa a perceber o que é bom e o que é ruim em nós, do que nós necessitamos, daquilo que nós fazemos e não nos faz bem, de quando nós não nos sentimos confortáveis diante de alguma situação. Então, quando você começa a entender como funciona, o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer realmente e o que você não quer. Então você começa a respeitar aquilo que você quer fazer e o que você não se sente bem para fazer naquele momento. Então o autoconhecimento é muito importante nesse processo, entre dar limite entre o que você realmente quer e o que você não quer. Então, dentro da terapia, a gente vai estar encontrando essas melhores maneiras de dizer não, nas quais você vai entendendo o seu processo e você vai se posicionando aí da sua maneira. Esse não vai ser dito do seu jeitinho, que nós vamos estar aí aprimorando no processo terapêutico. Outra coisa muito importante, você precisa parar de se cobrar. Para de se cobrar tanto. Nós precisamos parar de nos cobrar tanto na sociedade, nas relações. E nesse complexo de Wendy, pare de se cobrar tanto. Esse perfeccionismo, esse jeito de querer fazer para satisfazer o outro, você se autoflagela. Não existe perfeição. É claro que você vai errar, mas a ideia é que você aprenda com esses erros. E esperar pela perfeição é um sacrifício que você faz a vida toda, porque você sempre vai estar tentando e se frustrando. E observe, o outro, ele não necessariamente está cobrando essa perfeição. Essa perfeição é uma cobrança sua. Essas crenças limitantes que nós falamos muito, ela vem desde a infância, muitas vezes de feto no útero da sua mãe. São crenças de desamor. Então nós precisamos identificar quais são esses gatilhos. Por que você está se comportando dessa forma? O que você acha que vai acontecer se você agir diferente dessa forma que você está agindo? Que pode ser bom para você. Então o outro pode estar muitas vezes se beneficiando do que não é saudável para você, mas ele pode não estar se dando conta disso. E ele também não é culpado. Identificando esse sofrimento e entendendo que isso não é algo bom para você, vamos trabalhar essa síndrome da boazinha, para a gente não ficar naquele linear de tô sendo trouxa ou boazinha. Isso é bom para mim ou para o outro? Eu estou só perdendo nessa situação? Se você se identificou com isso, se você tem uma necessidade extrema de agradar, então começa a identificar o quanto fazer tanto pelo outro, agradar o outro, está te fazendo feliz. Ou o quanto essa cobrança está fazendo com que a sua vida seja prejudicada. Porque se isso está acontecendo, você precisa procurar ajuda. Porque muitas vezes sozinha você não consegue dar esse primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, você está no início de uma caminhada que vai ser inteira por você e não em metade. Você merece ser inteira. Comece essa caminhada e essa jornada em favor de você. Isso é amor próprio, se conhecer.